Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Eu sou o Vinícius. e essa é uma Geopolab muito especial em que a gente vai debater armamentos e defesa aqui no nosso canal, abordando um tema muito importante com a presença super especial do professor Vinícius Modolo Teixeira. Pessoal, eu estou muito feliz hoje de dar continuidade a essa nossa sessão, que são as Geopolabs, né? São colaborações que a gente busca fazer aqui no canal, debatendo temas importantes por causa do noticiário, relevantes para a nossa área de geopolítica, de segurança internacional, de política internacional, falando com especialistas, né? Falando com pessoas que têm muito mais conhecimento sobre isso e que trazem aí para a gente informação de primeira ponta e tudo mais. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o meu amigo Vinícius Modolo Teixeira, atualmente professor na Unemat, né, que fez que é um pesquisador, acho que no Brasil, na geografia, é um dos principais, se não o principal pesquisador na área de defesa, de armamentos, de setor econômico militar e tudo mais do Brasil. E a gente fica muito feliz de receber você aqui, Vinícius. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falar, tá, mas como assim na geografia, da geografia você foi estudar armamentos, indústria de defesa e tudo mais. Se você pudesse apresentar para o pessoal, já te agradeço de novo e falar aí um pouquinho da tua trajetória. Obrigado, Gustavo, por me convidar para participar do Geopolab aqui, fazer uma fala com vocês. Então, né, eu sou professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, né, sou professor de Geografia Humana, mas eu trabalho especificamente com Geopolítica, né, e Geografia Política dentro da universidade. E participo também da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, sou associado à associação, né, participo já há mais de 10 anos dos encontros, né, desde a graduação eu tinha interesse já. Dentro da associação, geógrafos são poucos ainda, não que eu não sou o único, mas são alguns ali que a gente se conhece, e tem pessoal das relações internacionais, ciências políticas, né, outras áreas do conhecimento que têm mais afinidade com questões de defesa, mas a geografia também é importantíssimo para poder estudar e pensar essas questões. Eu acho que falar de defesa, falar de armamento, falar de questões militares, ainda mais no Brasil que está um pouco complicado, um pouco não, é bastante complicado falar dessas questões, sem ser taxado, sem levar a peste de alguma coisa, é complicado também você não passar limpo disso, né? Você não consegue sair. Mas é interessante poder falar que é importante fazer isso, né? Porque não é defender as questões pura e simplesmente pela simples defesa e falar que isso é bonito, que isso é legal. Isso não é legal, isso não é bonito, né? Tem vários problemas associados a isso, mas é importante pensar isso para poder entender e poder refletir. A geografia ela me deu essa oportunidade de pensar essa questão, né, a partir da geopolítica, Uhum. simplesmente assim pela necessidade de que eu não tinha ninguém pensando também, né? Mas eu queria pensar pela ótica, né, da geopolítica. Mas por que isso também? Desde criança, assim, eu sempre gostei, né? Toda criança fica às vezes fascinada de maneira errada, assim, por filmes, né, de ação, esse besterol que a gente vem O meu era o dinossauros. de novo. Então é isso. Daí se queria ser paleontólogo também para Pô, pesquisar, arqueólogo, né? arqueólogo, tudo. Arqueólogo, vai. Daí Então, mas tive eu peguei esse jornalismo caminho. e daí, enfim, até agora tô nessa de grandes civilizações. Isso, bacana, né? Mas, então, dependendo da criança, né? Eu acho, não sei se todo mundo era assim, né? De se entusiasmar com alguma coisa que via em filme, né? Mas eu peguei o caminho do Rambo, né? Porque Sim. via esses filmes de ação bobos, né? E acabava impressionado. Nossa, que legal, né? Deve ser muito massa. Deve ser, né? É lógico que você vai crescendo, você vai criando um pensamento um pouco mais crítico sobre isso. Falei, que não é, não. Que coisa ridícula, né? Que coisa boba, né? Mas você pega interesse por alguns assuntos, quer saber por que ele está lá, né? Por que ele foi fazer, o que ele foi fazer no Vietnã depois de novo, né? Tinha prisioneiros, Aham. e por que o filme 3, por exemplo, é dedicado ao bravo povo do Afeganistão, né? Sim, Porque sim. começa assim, né? Daí você fica querendo saber entender, né? Quais são os contextos, são as questões principais. Qual é o helicóptero que ele está pilotando? O que é aquela arma? Por que ele está fazendo aquilo, né? Eu criei uma curiosidade muito
maior do que colegas assim, que viam aquilo, simplesmente gostavam, né? E acabavam até falando para eles, não, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. E desde assim, muito novo já era o chato que começava a querer explicar, né, o filme para Sim, os outros e não era esse o interesse da galera. O interesse era ver o filme e queriam pronto, falar. acabou, né? Não precisa falar o que, que é aquela. Por que, que ele está ali, por que ele está fazendo aquilo e com o que, que ele está fazendo, né? Sim. Mas, assim, no momento de decisão assim, de cursos, né, do que eu poderia fazer, né, várias coisas me interessavam. Mas o que eu queria estudar? Eu queria estudar justamente períodos e conflitos, questões bélicas, e me interessava a estratégia, me interessava o porquê, me interessava as motivações, né? E no ensino médio ali, né, e também desde fundamental, eu já via que a geografia estudava aquilo, estudava questões Aham. mundiais, né? Então, pô, geografia é o caminho, né? Mas a hora que você entra numa universidade e vê que não, talvez não seja aquilo realmente que a geografia estuda, né? Na verdade, a geografia me deu muito mais base para pegar outras questões e apropriar esse caminho que eu queria seguir e me embasar mais, né? Me levar a Uhum. uma fundamentação para pensar, que se eu tivesse simplesmente estudado isso, né? Só isso. Sim. Então, acho que a geografia foi um caminho que eu pensei que era certo, na verdade não era tanto, mas depois foi muito melhor, né? Ah, Não estava bom, mas estava melhorou depois, né? Porque a partir de questões econômicas, sociais, né, questões históricas também associadas a isso, pensamento da geografia, depois estudando os grandes clássicos, os pesquisadores, né, da geopolítica clássica, entendendo por que, que eles pensavam aquilo, todo o contexto econômico social dos países em que eles viviam, me leva a entender, né, muito mais coisas do que eu, na verdade, pensei que iria ser necessário, uhum. né? Fundamentou muito mais a base, né, do pensamento. E nisso, né, desde da graduação também, sempre pesquisando questões bélicas, os conflitos mundiais, né, conflito da Guerra Fria como base disso, né, o conflito das Malvinas, por exemplo, sempre foi um dos mais Uhum. interessantes para mim pelo ponto das relações internacionais, né, o que mudou na região, o que isso deu um start na região para outras questões importantes, né, de pensamento tanto militar quanto socioeconômico, Uhum. né? Acabou com uma ditadura na Argentina, né, pelo fracasso do conflito, né, do lado argentino. Então, isso foi cada vez mais me entusiasmando, mas nunca me deixei de procurar, né, as questões específicas, né, do tipo de armamento, metodizar o que está sendo utilizado, quais são os novos armamentos que devem entrar em campo de batalha e o que isso importa também, né, por que Uhum. isso é interessante, né, qual que é a diferença disso, entender, por exemplo, a que país um está associado, comprando armamento, né? Que tipo de tecnologia ele está querendo, né? A que país ele é dependente, né? Que tipo de tecnologia ele é dependente. E isso é em âmbito mundial, né? Então, saber, né, de onde vem, para que serve o armamento, que tipo de calibre ele usa, você faz relações importantes, né, com o fornecedor, com o tipo de relação política de dependência, quem são os aliados de um país, por que um país vende para um e não vende para outro. Uhum. Então, vai ampliando o leque de discussão, né? E a gente não fica simplesmente fixado numa questão de especificidade de armamentos, né? Aquelas cartas de super Sim. trunfo, né? De velocidade, Uhum. alcance, distância, tamanho, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque a gente tem um tipo de estudo e que geralmente tem uma certa tendência de serem ex-militares, de serem, enfim, pessoas relacionadas à prática cotidiana, né, do uso da força e tudo mais, de darem uma ênfase muito grande, por exemplo, em trabalhar geopolítica ou segurança internacional como estudos estratégicos, né? E estudos estratégicos são esses estudos mais relacionados à quantificação, ao tipo de armamento, né, à distância do míssil, enfim, esse tipo de questão. Então, por que é importante analisar isso também pela vertente da geografia, Vinícius? Como que a gente consegue enriquecer essa discussão? Você falou aí alguns pontos importantes, né? Questão econômica, questão social, mas como que a gente consegue abordar isso de uma maneira que não fique restrita, como você disse, à informação de super trunfo, né? Isso. Então, assim, quando você vê que um país está fazendo uma aquisição importante, né? Por exemplo, a Turquia recentemente, há 3 anos, acho que é mais ou menos isso, né?
comprou um tipo específico de armamento da Rússia, que é um sistema antiaéreo de defesa, o S-400. Né? É um sistema que está localizado em um país, mas a área de abrangência dele cobre, inclusive, outros ali da região. Consegue, posicionado na Turquia, vigiar o espaço aéreo da Síria, né? Até chega perto, próximo de Israel, se não estou enganado. Outras áreas da Grécia, por exemplo. Né? E o que isso importa, né? Qual que é a área de abrangência geográfica dele? Qual que é o alcance dele? Isso é interessante? Mas por que comprou da Rússia? Por que foi atrás de um fornecedor que não é da OTAN, por exemplo? Né? Então a gente já começa a se fazer perguntas, né? Por qual que é o interesse russo? Qual que é em vender para um país da OTAN? Qual que é o interesse turco em comprar de fora da OTAN? Por que os Estados Unidos ficaram tão estressados com essa compra de armamento, né? Fora do seu nicho ali de mercado, né? Por que ele não comprou, por exemplo, os mísseis Patriot dele e fez uma opção por comprar da Rússia? Né? E o que isso importa na dinâmica da OTAN, por exemplo? Né? Então, são questões que vão sendo destrinchadas, né, a partir de uma questão que aparentemente é simples. Comprou um míssil que tem alcance ali de 400 quilômetros, o radar cobre uma distância de 600 quilômetros, né? Tem tais capacidades. É muito mais do que isso, é muito mais do que simples informações técnicas que nos dão em primeira mão alguns sites, né, ou mesmo o Wikipedia, que você pega esses dados ali facilmente, né, e na verdade essas características específicas dos armamentos, elas são nem sempre ali, na verdade, corretas, né. Não quer dizer que o míssil vai chegar a 400 quilômetros, ele não consegue chegar a isso, né, ele depende muito da velocidade do alvo que está chegando próximo a ele, está chegando, que tipo de alvo o tamanho do alvo, o tamanho do RCS, que é a seção de radar da aeronave. Ele consegue bater um avião stealth, por exemplo? Não. Né? Ou qual distância ele consegue ver o avião stealth? A distância que ele vai ver o avião invisível já é uma distância que, em tese, o sistema de defesa aérea está morto, porque ele já foi atacado pelo avião que está chegando. Então, essas coisas, quando a gente coloca dentro de uma questão muito mais complexa, né? Coloca no campo de batalha mesmo para interagir, não quer dizer que aquela arma vai funcionar daquele jeito, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam iludidas com as capacidades que são veiculadas pelos canais, né? Nossa, tem tal capacidade, chega a tal distância, tal velocidade, mas na hora que coloca a mente em ação no campo de batalha, não funciona daquele tipo, né? Não, como foi planejado ou como foi propagandeado, né? Então, a Síria, por exemplo, foi um lugar que se testaram muitas hipóteses, muitas questões sobre armas de defesa antiaérea, por exemplo, né? Funciona muito bem. Conseguiu, inclusive, deter mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, sistemas de defesa russos que foram levados para a Síria. Só que esqueceram de pensar que cada sistema, por exemplo, tinha um limite, né? 6 mísseis, 12 mísseis, né? Para disparar e uma quantidade suficiente de munição de metralhadora ali. Certo. Acabou aquilo, você tem que reabastecer, demora algumas horas para reabastecer. E daí consegue ali abater 10, 15, 20 Tomahawks, mas eram 120 que foram lançados. Então, dentro do cenário, né, você sobrecarregou o sistema. Então, você tem como ultrapassar as capacidades, né? Então, daí todo mundo vão falar, o sistema não funcionou. Como não funcionou? Bateu 20. Né? Só que ele não tem, acabou os mísseis, né? Acabou a munição. Acabou a munição, né? Então, você consegue fazer essas perguntas ao mesmo tempo que você estuda, né? Qual que é a importância de um sistema de defesa antiaéreo desse tipo, né? E qual que é a relação dele, por exemplo, com a Rússia? A Rússia fornece para países, né, que estão fora, por exemplo, desse eixo de países tidos como democráticos ou países amigos do Ocidente, né? Era um grande ponto, por exemplo, fornecer o míssil S-300 para o Irã durante um tempo. E a Rússia forneceu também para a Venezuela. A China comprou o sistema S-400, a Índia também acho que comprou recentemente, Egito, outros países ali, e alguns deles, né, têm proximidade com o Ocidente, mas foram avisados, que se comprasse o armamento, sofreriam restrições, sofreriam algum tipo de embargo. A Turquia, por exemplo, foi proibida de comprar os caças F-35. Olha só. Então, você tem um embargo, né, que os Estados Unidos colocaram em cima de um país que comprou um armamento específico da Rússia. Por quê? Esse armamento também ele consegue recolher inteligência. Fazendo a varredura de radar, ele vai ter condições de fazer captar, por exemplo, em uma biblioteca que ele tem no sistema, que tipo de reflexão
você tem, por exemplo, de um avião específico, do SF-35, por exemplo, né? Uhum. Então, ele armazena nessa biblioteca do sistema, e depois um técnico russo, por exemplo, numa manutenção, ou mesmo automaticamente, isso pode ser enviado para a Rússia. Então, ele consegue, a Rússia ter acesso à informação de países da OTAN a partir Uhum. disso. Então, tem interesses ali, tem um jogo muito mais intrincado por trás do que simplesmente o que aparece, nos blogs de defesa, nas questões que a gente coloca, talvez, em sites que divulgam imagens somente, assim. Então, Uhum. tem algo por trás que é muito mais complexo, muito mais interessante, talvez, de estudar do que simplesmente o que está na superfície ali, né? Não, legal. E eu queria pegar justamente, você falou em duas coisas, que daí uma eu quero deixar mais para frente, mas tem uma que eu acho que até da forma como a gente aborda as coisas aqui no canal, seria muito interessante abordar essa abordagem mais geográfica mesmo do negócio, né? Porque quando a gente fala de fornecimento de armas, isso foi uma discussão muito forte aqui no Brasil, né? Ou seja, vamos modernizar os nossos armamentos, né? Digamos assim. Vamos comprar toda a história lá dos caças, né? Comprar da França ou Uhum. comprar da Suécia, a questão do submarino nuclear e tudo mais. Porque o fornecimento de armas, ao contrário de fornecimento de produtos manufaturados, produtos de consumo ou produtos primários, ele é mais complexo do que simplesmente você comprar um caça e toca para frente, né? Tem toda uma cadeia. Você pode falar sobre essa cadeia do fornecimento para a gente entender um pouquinho melhor? Então, quando você tem, por exemplo, associado, assim, um país comprou o armamento de algum país, ele também tem que comprar a manutenção, né? Ou um estoque de peças, por exemplo, ter um tempo de sobrevida ali, caso esse país corte o fornecimento ou deixe de fabricar aquele armamento específico, né? Então, é importante pensar que quando um país está comprando armamento de outro, ainda mais armamento tecnológico, a gente não está falando de armamento aqui de armas de fogo, por exemplo, fuzil, munição, coisas de pequeno porte que não tem uma tecnologia agregada tão forte também. Por Uhum. exemplo, se um fuzil não vai parar de funcionar, porque não tem chip ali, a munição é muito barata de fabricar aqui. Todos os países praticamente têm indústrias de fabricação de munição que são de calibres diversos, né, de artilharia também. Então, não é esse tipo de armamento. Mas, por exemplo, e nem blindados, por exemplo, né? Mas se você pega um navio, uma aeronave, um sistema de radar que tem uma alta complexidade ali tecnológica, tem vários tipos de equipamentos associados a ele ali. Não funciona só o navio, ele tem o motor, tem o sistema de radar, sistema de controle de medidas eletrônicas, o armamento dele, tem toda uma tecnologia embarcada. A aeronave também, né? Não funciona só voando, né? Tem um Uhum. míssil, que é o armamento que é associado, né? Sem o míssil ele não serve para nada. O motor, o tipo de motor, o assento injetável, tem o sistema de radar, de guerra eletrônica, de vigilância. Então, você tem várias coisas associadas. E cada coisa que você tem dentro desse aspecto aí, você tem um fornecedor. Então, quando a gente compra de alguém, a gente está se associando àquele país e a gente entende que vai manter uma boa relação com aquele país também, né, durante um bom tempo. Uhum. Que aquilo vai ser um cara estável, né, para te fornecer durante um bom tempo, né, você não vai criar problemas. Com os Estados Unidos, por exemplo, né, nós tínhamos acordo de defesa desde 1952. Em 77 a gente sofreu um baque ali que os americanos denunciaram um tratado, né? E nós tínhamos ali todo praticamente estoque de armamento no Brasil era de origem estadunidense, com algumas Uhum. coisas vindo da Europa, algumas aeronaves, etc., né? Mas a maior parte era de lá. Daí quando fez a, retirou o acordo, né? Fez Que ano que é mesmo, esqueci a Vinícius? palavra, Você falou? 77, né? 77. Os Estados Unidos eles anunciaram um acordo militar com o Brasil. Nós ficamos ali durante um tempo, né, sem acesso a alguns equipamentos, né? Nossas aeronaves de caça, por exemplo, elas tiveram que reduzir horas de voo, Uhum. os F-5 na época, né? Tiveram então um uso ali regrado. E nos anos 80 já, assim, teve vários estudos para saber o que a gente ia fazer. Se a gente ia fazer importação de outro tipo de aeronave, se nós íamos ter uma outra perspectiva de fornecedor, porque estava ficando escasso o suprimento. Então você vê ali, muda o fornecedor, muda
o país que é seu amigo, né, ainda mais os Estados Unidos, que eram o principal. Você fica ali numa situação bastante duvidosa quanto às suas capacidades futuras. A Argentina, por exemplo, sofreu muito com isso na Guerra das Malvinas, né? Assim que ela declarou, teve a guerra, teve a invasão e declarou guerra à Inglaterra a ela, a Comunidade Europeia, na época, né, também declarou embargo. E os armamentos argentinos, além dos Estados Unidos, eram de origem britânica e francesa. Então, embargou o fornecimento de armas ali para a Argentina. O caso mais célebre é do míssil Exocet, né, que a Argentina tinha encomendado 14 aeronaves e 14 mísseis. Ela tinha recebido 5 aeronaves e 5 mísseis. Só chegava um avião e chegava um míssil. E a França falou, não, agora segurou a entrega dos outros. Então, ela estava numa guerra contra a maior frota naval da Europa, com 5 mísseis antinavio. Não teria como, né? E Então, uma guerra de invasão, inclusive, né? Que é mais sim, de... ela retomou a invasão do invasor também, né? Que a Inglaterra sim. tomou, né? As Malvinas são na Argentina, né? Então tomou da Argentina lá, né? Não tem certo ali, né? Errado tem de monte. Mas Não, mas é bem interessante isso que você está apontando, porque você falou 77, eu lembrei, é governo Carter, né? Então, isso, exatamente. assim, os governos mais conservadores, entra um governo democrata com pauta em direitos humanos, e a partir daí começa esse embargo, também tendo como vista tirar a ditadura do poder aqui no Brasil, diminuir, né, a força dos governos militares na América do Sul, e aí você já aponta para essa questão do embargo. A gente, lá no começo do canal, a gente fez um vídeo aqui sobre embargo, porque a gente geralmente trata essa questão do embargo econômico, ou das sanções econômicas, de uma forma meio vulgar, assim, né? Ou seja, a gente tem que entender que o embargo ele é tão político quanto uma invasão, ele é, né, enfim, aquilo que acontece com a Rússia desde 2014, por causa da invasão / retomada da Crimeia, também, né, tá relacionada com isso. Então é bem interessante essa reunião, né, de aspectos. Eu sei que você pesquisou isso com relação ao fornecimento dos Estados Unidos, né, na tua tese. Você pode falar um pouquinho para a gente desse cenário? Então, daí assim, só terminando ali, daí, por exemplo, a Guerra das Malvinas, né, tem esse tom muito de por que aconteceu, como aconteceu e o que aconteceu para os países da América do Sul. Eles viram que não podia confiar, por exemplo, nos Estados Unidos como fornecedor, né? Porque justamente tinha entrado o Carter, depois o Reagan, né, ele retoma essa aliança com os países e tal, mas ele corta em prol da Inglaterra também, né? Daí a gente fica, o Brasil principalmente, os nossos militares na época abriram os olhos, né? Nossa, a gente não pode confiar 100% que não vai ser nosso aliado em um caso de disputa, né? Então, esse tipo de situação não é algo que não é comum, acontece, né, recorrentemente. O Paquistão sofre com isso, por exemplo, que é um aliado de primeira hora na guerra ao terror, né? A Turquia, que sempre foi aliada, um dos primeiros aliados ali a entrar na situação da OTAN, né? Sempre defendeu o flanco sul ali da OTAN contra a União Soviética, né? Então tem um histórico de boas relações, e ela está sujeita. Imagina um aliado próximo sujeito, imagina um país que ainda busca se rebaixar, né, servir de capacho para ele, né? Como foi o caso da Argentina, né, nos anos 80 e 90, inclusive, também. Imagina o Brasil querendo ser também capacho, assim, querendo fazer uma aliança carnal, e depois muda o governo, a gente muda as perspectivas, entra um outro governo que talvez nem possa, assim, menos pior não tem, mas assim, tem perspectivas diferentes, né? E outros tipos de interesses, né? Daí você tem o governo atrelado a ele com o interesse do governo passado, você sofre as consequências também, né, da mudança de governo. Então você não pode ter uma relação tão estreita assim com uma nação de fora, assim. Você não pode ficar dependendo de um único fornecedor. A Índia, por exemplo, faz muito isso, né? Ela compra de vários países. Ela compra da Rússia, compra dos Estados Unidos, compra da França, comprava da Inglaterra quando fornecia armamento para ela, né? Pós-independência também. Então, a Índia ela tem essa noção e busca desenvolver internamente, né? Então, além de você entender quem são os fornecedores do armamento, você olhar o que está comprando um país e o que ele não compra mais, você vê que grau tecnológico ele avançou. A Índia ela busca desenvolver aeronaves, mísseis internamente, né, submarino nuclear,
Então ela já comprou essas coisas, né? Agora ela tenta não comprar mais. A mesma coisa a China, né? A China ela foi um grande comprador de armas russas nos anos 90, né? Depois que retomaram as relações diplomáticas, o finalzinho da União Soviética. E Uhum. daí ela comprava coisas que ela não tinha, começou a copiar, agora ela não compra mais também, que ela chegou num grau de tecnologia, de avanço Sim. tecnológico que não precisa mais. Ainda assim compra algumas coisas, mas que coisas que ela compra, né? Então é importante pensar, ela comprou o S-400 também, que é o míssil antiaéreo que eu tinha comentado, ela comprou caça Sukhoi 35, que ela Uhum. também, o que, que dá a entender? Que não é tão avançada quanto que ela fabrica lá, que é uma versão do Sukhoi 30 e do 27. Então Uhum. ela comprou para ter acesso à tecnologia também, para olhar, né, ver de perto o que está fazendo, quais são os sistemas, e também vai copiar, certamente, né? Mas isso aí vai dando a entender para a Uhum. comunidade externa que está avaliando, né, quanto que ela avançou, né, o que, que ela quer, quais são os objetivos de desenvolvimento que ela pressupõe como necessários, né, porque tem interesse em um armamento, ela entende então que aquilo é uma fraqueza, que ela precisa estar atenta também para a Uhum. modernização. Né? E, Daí na e uma tese, demanda em longo prazo, né? é, Sempre essa questão das longas durações, né? sim, porque quando você faz uma associação com um tipo de armamento, por exemplo, você tem que pensar que o ciclo de vida daquilo ali é de 30 anos, né? Uhum. Hoje talvez mais curto, um pouco, porque está num ritmo de avanço, não talvez da parte externa da aeronave, da carcaça, né? A gente Uhum. tem, por exemplo, o F-15 desde 72 voando. E ontem entregaram a primeira versão, da mais nova versão dos Estados Unidos, né? Então tem ali 50 anos voando, uma mesma estrutura, né, carcaça ali basicamente, mas o recheio interno tecnológico, o tipo de motor, o tipo de Uhum. sensor, o tipo de Uhum. radar, né, o que, que ele funciona, como que ele funciona, mudou totalmente, não é a mesma aeronave. Né? Então a parte interna da aeronave ali, o recheio tecnológico muda muito, né? Mas a gente tem que pensar que ela pode ser modernizada. Então a gente tem uma aeronave, o F-5 do Brasil, por exemplo, chegou em 75, né? Foi modernizado a partir de 2005, vai durar até 2030. Então o longo ciclo dela, né? Uhum. Você tem que pensar que está associado a um país, está associado a um fornecedor. Então você tem que entender também que aonde você vai estar daqui 30 anos, 40 anos, né? Se você vai querer ser dependente, vai estar aliado a esse país, tem pontos de conflito, por exemplo, podem surgir, né? Então é importante pensar na estratégia, né? Não, muito De legal, defesa. muito legal. Porque é bem isso, né? A relação entre Estado e governo, né? Porque você tem que, não só, acho que a gente está vendo muito isso agora no Brasil, né? Não só a questão de relação com os outros países, mas também em relação com os diferentes governos que ao longo do tempo vão estar aí nesses 30 anos, 50 anos, né? Esperamos em transição, né? Mas eu queria pegar aí justamente na tua última fala a questão da informatização. Porque há uma demanda muito grande, cada vez mais, por discussão de novas guerras. Eu tenho muitas restrições com essa ideia de novas guerras, principalmente na formulação feita pela Mary Kaldor lá, porque é meio que aquilo que a gente falou, é um pouco o fetichismo do armamento ou fetichismo da batalha, né? Não, porque agora tem um armamento X, então mudou a lógica inteira da guerra, ou não, porque agora são grupos paraestatais, então agora é uma guerra completamente diferente, enfim. Eu tenho cá minhas críticas com relação a isso, mas a gente Uhum. não pode menorizar, digamos assim, né, ou desprezar o valor da informatização. Acho que esse aspecto é um aspecto bem importante em diversos sentidos. Como que você enxerga essa questão? Você falava, né? A gente tem uma carcaça que pode ser a mesma, mas o conteúdo interno dos equipamentos, porque isso é uma coisa importante, abre novos flancos de vulnerabilidade também, né? Não é só uma questão de avanço tecnológico, mas de novas possibilidades, inclusive de infiltração em sistemas e tudo mais, né? Isso, assim, quando você tem um avanço, né, em alguma área, por exemplo, você vai ter uma reação também, né, do seu inimigo para tentar diminuir aquela vantagem que você conquistou. Né? Então, quando você, por exemplo, nos anos 80, os Estados Unidos lançaram uma aeronave que era invisível ao radar, né? Não invisível igual a da Uhum. Mulher Maravilha, né? Mas invisível ao radar, né? Como que ela fica invisível ao radar? Vamos aproveitar para tirar essa dúvida. Tá, então, a visibilidade do radar, ela funciona em determinadas bandas de radar, né? Banda X, por exemplo, Ah, né, que é a mais usada para
fazer rastreamento da aeronave, então ou a aeronave ou ela absorve aquela onda, né? O radar funciona na emissão e recepção do retorno, né? Quando ele choca com alguma coisa, né? Então ele tem um emissor e receptor. Se ele vai e bate alguma coisa no ar e retorna, ele vai identificar que tem algo ali, né? Que não existia antes e vai dar um ponto. Então, por exemplo, a aeronave ou ela absorve essa onda emitida, essa banda específica também, né? Não é todas as bandas de radar que ela faz isso, mas ela consegue ou absorver ou então refletir para um ponto que não vai voltar para o emissor. Então, por isso que ela era toda quadrada, a 117, por exemplo, tem os aviões stealth são mais angulosos, né? Tem ângulos retos ali para poder fazer a dispersão. O rabo era meio, eu tô falando rabo, né? Mas enfim. A cauda é isso. É isso. Exatamente. Essas bordas serrilhadas que a gente chama, né? Então, justamente para isso, para fazer a deflexão para uma área que ele não vai retornar para o receptor do radar. Então, você tinha uma grande vantagem. E logo, outros países, ali, a França, por exemplo, e a Rússia, começaram a fazer pesquisas, não para desenvolver somente aeronave também com essas características, mas também entender quais outras formas você tinha para detectar aquela aeronave. Então, você começou a criar radares com outras bandas, né, com outras variações ali de emissão de energia, né, para poder detectar aquela aeronave. Elas ainda não são totalmente operacionais, essas tecnologias, mas já se vê que num futuro não muito distante, essa invisibilidade ao radar, ela tende a cair, né, tende a diminuir a vantagem que ela tem. Né? Então, assim, vai ser necessário todas as aeronaves praticamente terem essa tecnologia agregada, mas a vantagem que ela tinha adquirido nos anos 80 vai ter diminuído muito. Essa é uma das coisas que a gente visualiza no futuro do combate aéreo, por exemplo. Né? Legal. Mas a questão tecnológica, por exemplo, interna, igual eu comentei do S400, que ele pode criar uma biblioteca e, por exemplo, vender essa informação para o fabricante depois, né? Você faz um tipo de guerra tecnológica de cibersegurança, né? Você tem uma composição de biblioteca de assinaturas eletrônicas, né? Que são de diversos aspectos. Que tipo de aeronave, quando ela sobrevoa um campo de batalha, ela também recolhe informações, né? De que tipo de radar está sendo emitido. Ela, tendo na biblioteca, ela classifica aquilo e sabe que tipo de armamento é aquele só pela emissão, pelo pulso, pela frequência do radar. Né? Ou então, vai classificar. Então, você tem essa biblioteca sendo cada vez renovada e isso vai sendo distribuído pelo país e pelos aliados, para saber que tipo de equipamento está funcionando no local. É um tipo de guerra com cyber. Né? Você está tendo um avanço ali em determinadas áreas, né, que são interessantes. Mas tem nos anos 60 para cá, isso já existia. Né? Agora que a gente tem a capacidade de você hackear, de entrar no sistema, de você roubar essas informações, você tem que ir no local. Então, por exemplo, né, criar laboratórios do Exército especificamente para cyberdefesa, cibersegurança, em alguns lugares cyberataque, para poder roubar informação, para poder manipular o funcionamento de alguma coisa, e inserir um vírus naquilo que está funcionando. Imagine, né, que todos os armamentos conectados transmitindo informação com data link, né, e você consegue inserir algo no meio disso para poder embaralhar a comunicação, embaralhar a transmissão de informação. É um tipo de hipótese, né, na guerra do futuro, né, na guerra, inclusive, corrente, acontece isso. Né? O Stuxnet, né, quando a Israel, né, dizem que Israel criou isso e chegou até as centrífugas, né, do Irã, né, para bloquear a centrífuga. Funcionava especificamente na centrífuga de urânio no Irã. É um vírus, né? Você está enviando, em vez de levar um agente para o lugar que certamente vai, talvez consiga fazer a missão, mas ele não vai conseguir sair vivo, então você leva um vírus, né? Você consegue fazer isso por intermédio de um programa de computador. Então você consegue manipular, criar atraso, ou mesmo criar uma situação que gera um problema para a defesa, para a segurança de um país, sem precisar sair, talvez, do seu país. Né? Você não envia mais armamento, mas envia comunicação via internet. Né? Você consegue também criar um grupo no Facebook,
né, falar que vai ter um protesto na Avenida Paulista, dia tal, e já tem 1 milhão de pessoas ali confirmadas que vai, e todo mundo ali, né, todos os bots falando, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, estamos lá. Às vezes era 5 pessoas que iam, agora tem 1 milhão de bot, e as pessoas se animam, tem 1 milhão, né, vou Sim, sim, também, né, quero estar lá. Daí dava ali 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, né, não dava aquele 1 milhão. sim. Mas é um tipo de guerra também, que você consegue manipular o destino de um país, consegue manipular a, as informações ali que vão moldar, né, o futuro político daquela nação. Né? É um tipo Uhum. de conflito, é um tipo de guerra, guerra híbrida, né, que está sendo muito discutida. Né? Eu também não tenho total certeza, né, se é guerra somente, né, como Aham. está de tudo, ou mais uma variação. Né? Guerra híbrida, guerra, É, né? Ainda tenho dúvidas, né? Mas eu eu tenho gosto de algumas. Eu entender até li, por esses nomes, né? até li o livro do Coríbico, do Andrew Uhum. Coríbico, sobre guerra híbrida, né? Mas também tem alguns pés atrás com chamar de guerra e não política híbrida. Né? Enfim, tem questões, né? Por causa do uso da violência. Uhum. Enfim, acho que são pontos interessantes. Se é simplesmente a continuidade da guerra também, né? Mas são questões ainda que a gente pode discutir, assim, Sim, cada grupo de pesquisador vai precisar adotar. Mas, assim, eu acho que a gente adotar ou não, ou pegar o conceito e trabalhar com o conceito, chamar aquilo daquilo, eu acho que talvez menos importante. Eu nunca, nas minhas pesquisas, me adequei muito a isso, ficar classificando. E uhum. eu, às vezes, eu fazia algumas coisas, assim, um apanhado de vários conceitos, e às vezes são contraditórios, mas na verdade eu queria entender, queria Uhum. abordar e saber por que está chamando daquilo, quais que são os argumentos, né? Se é válido ou não, né, a gente vai vendo depois e outros vão defender, né? Eu nunca gostei de entrar nessas brigas, sabe? Conceituais, assim, não, eu tenho Sim. amigos que gostam muito de defender, são ferrenhos defensores, tal, Uhum. Clausewitz, tal, mas eu gosto também, acho interessante, mas eu não defendo nem muito político, né, nem Tem muito os, conceito. esses autores, assim, né, eu gosto de entender, mas não Sim. sou desses defensores, né, porque vira igreja daí também, eu Sim, sim, claro, com certeza. não. Vinícius, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui. A gente podia ficar, a gente já ficou, na verdade, uma vez. A gente fez uma live, vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Ano passado a gente fez uma live sobre segurança e defesa na América do Sul, foi muito legal. O Vinícius trouxe vários dados bem interessantes sobre mercado de armas e tudo mais, são aspectos interessantes. E além da tua tese, que eu vou colocar aqui na descrição também como base biográfica, quem quer começar a estudar isso? Vinícius, quais caminhos possíveis? Você tem uma bibliografia que você indicaria? Como que você acha? Olha, assim, por geopolítica, assim, eu acho que autores, Wanderlei Messias, né, a tese dele também, acho que é o livro básico, assim, para começar a geopolítica, né, eu acho que eu nunca, depois que eu comecei a graduação e peguei esse livro, eu nunca mais larguei, né, o professor Wanderlei, Uhum. né, ele, assim, me orientou através desse livro, assim, sempre, e outros artigos dele também, né, mas você vai mesclando, né? Tanto material das ciências internacionais, as ciências políticas, né? Então você tem acesso a vários autores ali, e não precisa ser necessariamente autores que são santos ali, né? Você pega o Ah, Kissinger, né? Você pode ler ele também, né? Ser crítico, né? Daí entender teoria fundamental, né? entender teoria do poder naval, entender teoria do poder aéreo. Tem um livro do Carlos Eduardo Vale Rosa que vai abordar todos os aspectos do poder aéreo, assim, todos os autores, né? É um livro de referência para mim também. Entender por que funciona, pensava daquele jeito, mas atrelado ao tipo de equipamento que tinha na época, né? Do poder aéreo. O poder terrestre do Mackinder, que eu me interessa muito. Entender o Mackinder, por exemplo, para mim é fundamental para você entender a dinâmica da geopolítica ainda da Rússia, né, da OTAN, atualmente. Uhum. Né? Eu não consigo não citar, não entender como fundamental o Mackinder para entender qualquer análise que a gente for fazer da geopolítica ainda hoje na Rússia, na OTAN, né, e dos Estados Legal. Unidos também, os interesses nessa parte do mundo, da Eurásia. Né? Então, ainda são as referências básicas. Mas tem várias outras ali, tem vários artigos interessantes que vão abrir a mente das pessoas que se interessam por isso. Né? A tese,
né, vai colocar na descrição, tem também a versão impressa aqui. Ah Eu lá, recebi esses dias aqui o livro, a versão que impressa, legal. mas ele não você pode comprar a versão impressa, mas ele tem gratuito ali, você coloca na descrição para poder baixar também, a versão livro Como dela, que é o título? né? Mostra pra gente aí. Aí, ó, Geopolítica das Organizações de Cooperação em Defesa. Muito legal. A gente vai Foi colocar aqui editado na descrição pela também Universidade o Federal de link para Roraima. acesso da Federal de Isso, Roraima, né? isso. Daí o professor Eloy, 100 horas lá, ele editou o livro. Então, coloca para baixar também, é grátis aí, né? A gente Legal. quer divulgar, quer entender. Tem muita coisa, né, que eu falei aqui na tese, tem uns mapas interessantes, fluxo de arma, quem vendeu para quem, e é isso que eu acabei abordando dentro do doutorado, né? Sim. Não, muito legal. Vinícius, muito obrigado. Você quer falar uma última coisa, alguma coisa para quem está assistindo a gente aí? Eu queria agradecer a oportunidade de conversar, muito boa conversa aqui, interessante o canal, o espaço, né? Parabéns para você que está nesse caminho de divulgação científica, né? Por esse meio, né? Eu fico encantado com quem tem essa condição assim, de saber fazer e fazer bem feito, né? Também, eu acho que o São canal, relação o as duas canal tem coisas. tido o canal tem tido boas discussões, eu acompanho ele, né, quando se divulga, coloca lá pelo Face, né? Eu acabo Aham. seguindo, vendo os debates ali, eu acho muito interessante. Então, eu acho que esse é um caminho, é a nova tecnologia, né? A nova forma de ali, ó, que a gente vai, né, ter para É verdade. divulgação, né? Não é mais aquele artigo, aquele paper da revista que era impresso, virou digital, agora é pelo É YouTube que a gente vai verdade. divulgando, né, nossa produção acadêmica, nossas discussões. Isso aí, muito bom. Então, Vinícius, de novo, muito obrigado. Fico muito feliz de você estar aqui. A gente está retomando esse ano, né, essa série de Geopolabs, então ter você aí agora também nesse processo de abertura é bem importante. Na última Geopolab, a gente tem aqui a nossa lista também aqui no canal, com todas as Geopolabs que a gente já fez. A última foi com a Amanda Evelyn sobre mãos limpas, então a gente busca debater vários temas diferentes com especialistas sempre aqui. E para você que assistiu a gente até aqui agora, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Curtam aqui, compartilhem esse vídeo e tudo mais. A gente vai compartilhar também. Tem as nossas redes sociais. Eu vou colocar aqui também as formas de vocês contactarem o professor Vinícius, também aqui embaixo, para vocês entrarem em contato com ele qualquer coisa. E a gente se vê, então, na semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigado.